Sou Flávio Félix, estou com vocês aqui na nossa disciplina Estratégia de Gestão e Organização Empresarial. Unidade 2, fizemos uma boa reflexão sobre o que a administração vem fazendo, a gestão, nesses últimos 100 anos, digamos assim, não é verdade? E agora a gente passa a viver mais um momento atual. Digamos assim, dos anos 70 para frente, muita coisa vai acontecer e muito rapidamente. A gente vai perceber que esses anos, aí, esses 30, 40 anos, vão trazer, assim, transformações meteóricas. Mas eu digo a vocês, você não pode esquecer, aqueles elementos que a gente estudou um pouquinho no passado, ok? Então, na unidade 2, a gente vai falar sobre as escolas estratégicas. Vamos entrar agora definitivamente na capacidade de montar um plano, de pegar aquelas ferramentas, de entender aquelas pessoas, de organizar os processos para minimizar o uso do recurso e conseguir o quê? Resultado. Geração de receita, geração de dividendos para a empresa, para o país, para a nação. Não é verdade? Então vamos lá, vamos caminhando, vamos falar da escola do design. Eu vou dar um pouquinho de atenção nessa escola e depois você vai perceber que as derivações que vêm dela, e não se preocupe em decorar, porque vamos ter aí pelo menos umas 8 escolas, 7 a 8, que a gente vai falar, mas não é decorar que é importante. É importante que você saiba a mudança que foi feita, a transformação. Lembra? O X da questão aqui é a gente entender como a gente vai usar a ferramenta que foi construída, certo? E a gente tem aqui um pouquinho, a formulação da estratégia como um processo de concepção. A escola do design representa, sem dúvida, a visão mais influente do processo de formulação de estratégia. Seus conceitos-chave continuam a formar a base dos cursos de graduação e mestrado em estratégia, bem como grande parte da prática da administração estratégica, a famosa noção de SWOT. Vamos ter um pouquinho, vamos usar um pouco do nosso tempo para trabalhar essa nomenclatura. SWOT. SWOT vai trabalhar 4 grandes aspectos, 4 grandes elementos. Digamos que 4 grandes forças do mundo, de uma forma geral, e daquele ambiente que nos envolve. Há uma nomenclatura usada também em alguma literatura no Brasil, no nosso material não, no material de apoio, tanto quanto no nosso livro, você vai encontrar a nomenclatura SWOT, né, que vem do inglês. E ela vai traduzir o quê? Vai traduzir o seguinte, vai traduzir força, fraqueza, oportunidade e ameaça. No material você vai encontrar fórmulas e tabelinhas para construir isso. Aqui, como eu tenho dito para vocês, nós vamos trabalhar o X da questão. Para que é importante isso aí? Você lembra que no final, nossa unidade passada, eu falei a você que de repente, se você sair daqui do seu curso terminado, for montar uma consultoria, que você vai botar aquelas 4 funções da administração para funcionar? Então, a primeira é o quê? Eu vi. Planejamento. Planejamento é a função primordial. Onde eu vou o quê? Saber, estudar, entender o que é que eu estou fazendo. E para isso, essa escola e muitas outras depois vão trabalhá-la, vão melhorar essa ferramenta, ela vai fazer uma leitura. Olha só que bacana. Eu vou ler, sabe o que? Dessa forma. Como eu vou trabalhar com 4 variáveis para estudar, quais são? Força e fraqueza. Onde é que estão as forças e fraquezas? A força é minha ou a fraqueza é minha? A força é da minha empresa ou a fraqueza é da minha empresa? Certo? A gente tem que saber quem nós somos, senão não sabemos o que é que nós podemos fazer. E aí fora no mercado, o que é que nós temos? Oportunidade, tanto profissionalmente para você, como para a sua empresa. Ou ameaça, na configuração, por exemplo, de um concorrente. Na verdade, ele pode ser uma grande ameaça para a sua empresa. O seu concorrente numa seleção de emprego é uma ameaça para você naquele momento. Então, como se preparar para aproveitar as oportunidades e evitar as ameaças? Ou se defender, ou então criar alternativas para sair dela, para sequer deixar que ela seja uma real ameaça para você. Então a gente tem esse quadrinho aqui, só para vocês terem uma ideia, e como vocês vão visualizar, elas são divididas da seguinte forma. Pontos fortes, ou seja, as forças, né? Os pontos fracos, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. Você pode ver que cada uma vai trazer aí uma explicação detalhada. Pontos fortes, atributos positivos internos, conhecimento do segmento, vantagem tecnológica, preço competitivo. Eu sou forte nisso. Isso vai me dar condição de conseguir algum outro sucesso.
de conseguir implementar alguma estratégia. O meu ponto fraco, vamos analisar essas 4 possibilidades aqui, 4 vetores desses pontos fracos. Falta de pessoal qualificado, equipe reduzida, escassez de recursos, instabilidade no fornecimento. Olha só, pense numa empresa que está no mercado crescente e não tem gente qualificada. Isso é terrível. E vamos ser sinceros, hoje é até uma ameaça no mercado e é por isso que você está aqui. Você está se qualificando, crescendo, buscando conhecimento, porque as empresas requerem cada vez mais pessoas mais qualificadas, não é verdade? Vamos agora então às oportunidades e ameaças que estão onde? Fora, estão no mercado. A oportunidade, mercado de nicho, ou seja, o que é o nicho? Um específico. Você trabalha, digamos, com o segmento de sapato, mas aí você vai trabalhar uma linha de sapatos ortopédicos. Esse nicho, essa parte do mercado especial. Nós temos também aí a diferencial da marca, capacidade de pessoal e proposta inovadora. Isso são algumas oportunidades. E ameaças, concorrência, mudança regulatória, novas tecnologias e alterações culturais. Todas essas são ameaças. Por exemplo, nós não andamos e não dizemos aquilo que o governo vai fazer. De repente, sai uma resolução, sai uma emenda, um projeto, um plano qualquer do governo que modifica a forma de se trabalhar uma alíquota e isso impacta no seu negócio. Um determinado mercado culturalmente muda o seu hábito de consumo e isso é um impacto no seu negócio, na sua atividade. Então, pessoal, essa análise é a primeira, ela é fundamental a ser feita para que você possa construir um plano estratégico. Sem saber esses elementos, não se pode fazer absolutamente nada. Conhecê-los com detalhe e conhecê-los numericamente. Aí no material de apoio, aí no livro, você vai ter como mensurar isso numericamente para saber o quanto você é forte, o quanto você é fraco em uma coisa, o que é oportunidade para você e o que é ameaça. Verdade? Então, vamos passar e vamos ver aqui, ó. Nesse contexto, nós vamos trabalhar as variáveis ambientais. Presta bem atenção, eu vou fazer uma análise ambiental, no meu ambiente. Quais são os ambientes? Eu tenho um ambiente interno, onde eu vou verificar o quê? Mais uma vez, vamos repassar. Eu vou verificar minha força, minha fraqueza. A força da empresa, a fraqueza da minha empresa. E externamente? O que é que eu vou verificar externamente? Externamente eu vou verificar oportunidade e ameaça, repassando. Nesse ambiente, olha o que é que eu tenho aqui, ó. Mudança na sociedade. Mudanças governamentais, citamos um exemplo há pouco tempo, mudanças econômicas, mudança na competição, mudança nos fornecedores, mudança no mercado. Quando a gente fala em mudança na competição, hoje no cenário globalizado, não é difícil e é muito comum. O seu negócio, você tem um vizinho estrangeiro. A sua atividade que nunca tinha ninguém fora, você tem agora uma atividade de um outro país. Então a concorrência é o quê? A chamada concorrência global. Então cada vez mais capacitação torna-se um diferencial competitivo, virado nessa palavrinha, vamos falar dela lá na frente, diferencial competitivo. Bem, a escola do design, ela vai sendo, lembra, complementada. Quando a gente estudou as primeiras teorias, eu disse, olha pessoal, não tem nada certo, nada exato e específico. As coisas vão se somando, se multiplicando, vão trazendo para a gente, sabe o quê? Mais possibilidade. Eu vou trazendo uma nova forma de encarar. Hoje, eu falo de um jeito, falo um idioma. Quando eu aprendo outro idioma, um idioma estrangeiro, eu tenho outra linguagem. Eu falo outro idioma. Quando eu conheço, por exemplo, uma ferramenta de trabalho tecnológica, eu modifico minha forma de me comunicar com as coisas. Um exemplo muito bom é a tecnologia. Se nós analisarmos 10, 15 anos atrás, 20, o que vem mudando em termos de tecnologia é impressionante. Uma vai superando a outra. Uma vai nos dando mais o quê? Mais qualidade, mais habilidade, mais amplitude, mais capacidade. E as escolas foram fazendo exatamente isso. Ela vem a escola do planejamento, que passa a dar ênfase muito grande em planejar, usando as ferramentas de coleta, usando as pesquisas, usando as formas de coletar e de entender o mercado. Cada vez mais se tem uma visão mais ampla de pesquisar, né? O marketing passou a ter um papel diferencial. Não é apenas lançar produto, na verdade, de pesquisar, de entender. Hoje se fala em BI, Business Intelligence, inteligência de negócio. Um arquivo, conhecimento, entender cada vez mais. E essa teoria, essa escola não é bem uma teoria, bem na verdade, é uma escola, ela vai focar no planejamento, o posicionamento.
Cada vez mais eu vou perceber como eu devo me posicionar. E isso é muito importante. Muitas empresas sabem que não vão encontrar e vão conseguir a liderança em segmentos. Sabe o que elas fazem? Se posicionam na posição de segundo colocado. Pegam a sua marca e colocam ali. E trabalham toda a sua estratégia para ser o segundo colocado. Porque sabem que aquela situação é o que vai dar dentro daqueles recursos que ela tem, ou seja, as forças para aproveitar a oportunidade. Não estou dizendo com isso que você vai montar um negócio, que você vai gerir uma empresa para ser o segundo lugar. Não entenda bem, não é bem isso. Mas algumas estratégias é de posicionar a segunda marca. Não é à toa que quando a gente fala em produto, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 marcas que são lembradas assim facilmente. Todas conquistando o mercado, todas tendo rentabilidade. Você sabia que algumas vezes a rentabilidade da segunda marca é maior do que a da primeira? O primeiro é sempre muito buscado, ele é muito seguido e é o desejo de todo mundo ultrapassá-lo. E o investimento dele se manter ali, às vezes é muito maior. Né? É como uma corrida de Fórmula 1. O primeiro, aquela pressão toda, se ele não tiver cuidado, não tiver uma cabeça muito tranquila para fazer um trabalho bem feito, ele, no erro humano, no erro dele, ele pode perder uma tangência, perder uma curva e perder a posição. Né? Bem, a escola empreendedora. Ficou claro no mundo que aí os empreendimentos começaram. Depois dos anos 60, 70, começa a se viver uma era muito boa para se empreender. A gente fala de empreendimento hoje, de empreendedor hoje, mas o processo ele começou um tempo atrás. Né? Grandes projetos surgiram de ideias assim que foram saindo do nada. E a gente olhar o nosso entorno, eu peço a você que faça isso na sua localidade, você vai ver que tem tanta gente que 20 anos conseguiu um grande projeto, 10 anos estruturaram grandes corporações. Né? Somos um exemplo disso. Exemplo da visão empreendedora, da visão que em pouco tempo, mas com muito trabalho, consegue se posicionar em mercados. Então hoje a gente tem aqui uma multiplicidade de marcas, de produtos no mercado. Isso é bom para o consumidor, que não está mais naquela era antes da Segunda Grande Guerra Mundial, né? Você tinha aí, logo depois um pouquinho, 2 opções de carro, uma opção disso, uma opção daquilo, você não tinha muita opção para comprar. Hoje essa coisa muda radicalmente. A escola cognitiva. Quando a gente estudou lá atrás, a gente viu que a abordagem comportamental começa a introduzir um pensamento diferente na visão do homem. Né? Você tem no seu material descrições detalhadas dessa escola, mas o X da questão aqui é a visão do comportamento do ser humano passa a tomar, muita ênfase. O talento começa a ser falado. Esse termo já nem se usava muito, era recurso humano. Né? Eu sou da época que se chamava departamento pessoal. Então, o departamento era para gerir documentos. Hoje você fala de gestão e desenvolvimento de recursos humanos. A questão cognitiva. As ciências mais voltadas para o desenvolvimento do intelecto passaram a exercer influência direta aí na formação dos líderes do futuro. A gente tem, não é muito difícil encontrar na literatura, carros e projetos que foram desenhados por quem? Não por projetos de engenheiros, mas por sociólogos, que a partir do estudo sociológico perceberam e deram elementos para que se fizesse um carro com um público consumidor específico. Olha que coisa bacana, olha que multiplicidade de conhecimento. A escola do aprendizado, ela consolida todos esses conceitos e vem trabalhando o que realmente é importante, acúmulo de informação. Sabe que, estamos falando dos anos 80 para frente, a gente começa a ver uma era muito voltada para a tecnologia. Banco de dados, hoje a gente fala de CRM, né? Gestão ou gerenciamento da relação com o cliente. Esse CRM, ele é fruto dessa época do conhecimento. Hoje, a gente trazendo para hoje, eu estou navegando nessas disciplinas, nessas escolas, mas para fazer você entender a importância da multidisciplinaridade para o uso agora. Porque nós estamos estudando história, mas a história faz parte da vida e a história determina onde nós estamos. Na verdade, hoje, como 6ª ou 7ª economia do mundo, isso vai revezando, a gente vai disputando posição com a Inglaterra, né, em relação ao PIB. Se a gente analisar a história, algumas coisas estivessem sendo feitas na época da Revolução Industrial, talvez o Brasil tivesse em 2º ou 3º. Bem, isso é um conjectura só para a gente bater, para saber como a história vai influenciar todo um desdobramento daquilo que a gente faz. Então, nossas ações de hoje refletem rapidamente aí no futuro. A escola
cultural, ambiental e da configuração, tem um trabalho que vão segmentando, vão estudando cada parte, vão entendendo os ambientes, vão entendendo as relações, mas de forma mais profunda. E hoje, pessoal, a gente não pode deixar de falar de modelos completamente diferentes. E para falar nisso, lá no material tem um link para vocês que eu boto de algumas empresas, para vocês assistirem vídeos curtinhos, para a gente dar uma visualizada como é que se comportam lá. Como é que se comporta uma empresa alemã, né, na sua estrutura, no seu formato, altamente eficaz, altamente eficiente, mas num modelo que traz a sua rigidez, o jeito de ser, a inovação frequente, mas traz. Aí você vem, por exemplo, de uma Google, você acessa e dá uma olhada no ambiente de trabalho e percebe a mudança radical. As pessoas trabalhando como se estivessem brincando, o lúdico, opa! Então, chegando em lúdico, a gente chega na questão que hoje se configura projeto de acordo com a necessidade do cliente. Quando Steve Jobs revoluciona e traz uma plataforma de um produto que eu interajo nele como uma criança brincando com papel e tinta, aí eu percebo a relação de tudo isso que aconteceu. Eu não quero que você decore as escolas, mas que você entenda onde você pode usar, o que você pode tirar delas para usar no seu negócio, na sua atividade. A criança, tem uma coisinha, um produtinho, quem conhece um pouco, quem tem criança em casa ou quem trabalha nesse segmento, a famosa pintura a dedo, que a criança usa lá nos seus primeiros anos de escola para pintar com os dedos no papel. Obviamente ela não pinta só os dedos, ela pinta o corpo todo, o cabelo, o rosto e a professora todinha, né? Quem mais se aproximar, né? Meu filho, por exemplo, uma bela oportunidade, eu cheguei em casa e ele tinha pintado uma nave espacial na sala de casa. Enorme. Mas ele, rapaz, não tem problema. A nave está aqui, mas tem um cabo ligando a nave pelo corredor e o astronauta está lá no quarto. Então, você não pode tolir a criatividade, né? Mas a criança ela consegue ir além. Por que eu estou falando isso? Porque aquele movimento, voltando a pintura dele, né? E essa criatividade da criança em fazer coisas inusitadas, traz novos produtos. E o Steve Jobs, lançando no mundo essa ideia, traz esse conceito, né, do slice, de você usar a mão para movimentar as telas. Faça um exercício. Procure, você entrar na loja do departamento que tem lá um tablet à disposição para as pessoas testarem. Verifique quem está lá brincando. Talvez se tiver uma criança, tem 2 adultos olhando assim, ó, esperando a vez, para ficar só, e quando começa não para mais. Aí quando chega a esposa, né, que tem uma inteligência emocional mais equilibrada, e chama o sujeito, aí ele sai e vai embora. Então é isso, é essa diferença, essa forma de pensar diferente que vai fazendo das escolas sucedendo uma a outra e trazer a inovação. Dessa forma, nós podemos pensar e saber o seguinte: essas escolas que foram se sucedendo, elas foram consolidando conceitos, amarrando situações, e que você não precisa decorar, mas você precisa entender o movimento que foi feito, porque uma hora ou outra você vai ser solicitado para usar uma dessas ferramentas, para usar um desses modelos, para agir dessa forma, e saber que isso aconteceu, saber que isso é verdade, já facilita muito você e não tem nenhuma inibição de usar uma ferramenta para fazer uma atividade, para desenvolver o teu planejamento estratégico, que é essa ideia da gente, a partir dessa unidade. Ok? Leiam o material, acessem aí os vídeos. Eu espero vocês na próxima unidade. Um abraço a todos.